hoje, porque hoje eu quero falar muito em relação ao tempo, que é algo que é tão importante, tão precioso na nossa vida, e muitas das vezes nós não sabemos administrar o nosso tempo. E por essa falta de sabedoria, nós perdemos muito. Porque a vida, ela passa, né? O tempo, ele passa. E se a gente não aproveitar as oportunidades, não tiver projetos direcionados por Deus, se não tivermos, né, sabedoria divina, e não só uma sabedoria humana, né, mas uma sabedoria divina, visão espiritual, nós vamos perder o nosso precioso tempo, né? Então essa palavra do Claudinei, ela está muito ligada a essa palavra de hoje. Eu gostei muito quando Deus colocou no meu coração, porque eu vi que é algo que vai edificar muito a igreja, que vai trazer para a igreja uma visão de realmente cuidado de Deus para com cada um de nós, né? E eu vejo que quando a gente tem uma visão espiritual, a gente vê esse cuidado de Deus, isso passa realmente a alimentar a nossa fé, né? A cada dia mais. Então o Claudinei colocou ali que os projetos, né? Os propósitos, eles são, né, arquitetados por nós, mas são confirmados através da bênção de Deus, quando nós colocamos diante dele, antes até mesmo de dar início a esse sonho, a esse projeto, né? A essa vontade que de repente está gritando no nosso coração. Então é muito importante tudo aquilo que vamos fazer, a gente está colocando realmente diante de Deus, a gente está buscando, né, uma resposta de Deus dentro daquilo que nós estamos, né, com desejo de executar, com desejo de fazer, que realmente nós vamos ter êxito, ou o Senhor vai tirar aquilo do nosso coração, se aquilo não for algo, né, que realmente vai ser bom para nós. Um pai nunca dá aquilo que é ruim para o filho. Eu creio que, né, você que é pai, você que é mãe, por mais que seja uma vontade tremenda do seu filho, da sua filha ter algo, mas que você sabe que não vai ser bom para ele, com certeza você, por mais que, né, tenha aquela vontade de realizar os sonhos, as vontades do seu filho, você não vai dar, né? E assim é o nosso Deus. E como eu disse que essa palavra está muito ligada a que eu vou trazer hoje, é porque nós temos que aproveitar sim e saber bem administrar o nosso tempo, para que os propósitos que a gente tem, para que os sonhos, para que os desejos, para que aquilo que nós sonhamos venha se concretizar, venha ter sucesso dentro da nossa busca, da nossa perseverança. Porque se nós não sabemos administrar o nosso tempo, infelizmente até os nossos projetos vão por água abaixo, até os propósitos, os sonhos, né, as metas que temos, vai por água abaixo, porque tudo depende realmente de um planejamento. A nossa vida, ela tem que ser bem planejada, ela tem que ser bem, né, bem administrada, para que possamos ter êxito naquilo que buscamos, naquilo que, né, buscamos conquistar, né? Porque a vida também é feita de conquistas, né? Ela é feita de realizações, né, de sonhos. Nós precisamos disso na nossa vida. Uma pessoa que não sonha, que não tem conquista, uma pessoa que não tem realizações, ela é uma pessoa frustrada na vida, ela passa a ser uma pessoa angustiada, muitas das vezes deprimida, triste, né? Porque ela não desfruta daquilo que a vida pode proporcionar para ela. Ela não consegue desfrutar disso, talvez por não saber administrar bem a sua vida, por não colocar os seus propósitos, as suas vontades, os seus sonhos diante de Deus, por não ter uma vida com Deus, né? E quando eu falo uma vida com Deus, não é só uma vida de igreja, uma vida de estar indo à igreja, ouvir a palavra, não, é uma vida de leitura bíblica, de oração, uma vida que
acarreta intimidade com Deus, sensibilidade com a voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos essa sensibilidade, nós não vamos, ou seja, fazer aquilo que não é, para ser feito. Nós vamos estar sempre sendo direcionados por Deus. Então eu quero que você abra também comigo aí em Eclesiastes, no capítulo 3. É um texto muito conhecido e nós vamos falar um pouco a respeito do tempo. E esse texto é um texto que fala bem a respeito, dos propósitos e do tempo, Diz assim, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos ler até nesse versículo 8, que relata que a vida, o Senhor criou ela muito perfeitamente. A palavra de Deus fala que o homem foi criado perfeito, mas com a sua busca, com as suas invenções, com as suas muitas vontades, ele foi perdendo essa perfeição. Isso aconteceu lá atrás, nós sabemos da história, quando a nossa origem pecaminosa ela começou a destruir a imagem e semelhança de Deus, porque assim que nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado ele veio desfigurando essa imagem, ele veio a cada dia arrancando de nós esse tesouro que nós tínhamos ali na criação, e o pecado ele veio dominando, ele veio seduzindo, ele veio tirando do homem, essa beleza, que só o Senhor tem, porque só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele é puro, mas o homem foi criado assim, a sua imagem e a sua semelhança, mas com as suas muitas invenções, com as suas muitas vontades, acabou estragando tudo. Mas Deus, Ele criou tudo perfeito, inclusive o tempo. O tempo, muitas das vezes hoje nós não sabemos administrá-lo, e isso faz com que a gente acha que o tempo também não é perfeito, que nós tínhamos que ter mais tempo, ou seja, o dia que tem 24 horas, ele para muitos teriam que ter 40, 50, 60 horas, para a pessoa dar conta de fazer tanta coisa que hoje em dia ela faz, e muitas das vezes mal administrado, e isso faz com que a vida dela se torne uma correria, se torne uma confusão, e ela acaba perdendo a sua saúde, perdendo a sua paz, perdendo o bem que a vida pode lhe proporcionar, o bem que Deus criou para nos proporcionar. Então nós temos que estar bem atentos ao que o Senhor fala em relação a essa mensagem de temos tempo para todas as coisas, para todos os propósitos. Deus criou o homem com muitos propósitos, e o homem hoje, o propósito maior dele, muitas das vezes é conquistar, é adquirir, Mas o Senhor Jesus, quando ele veio a essa terra, ele falou, melhor coisa é dar do que receber. Ou seja, melhor coisa é abençoar do que ser somente abençoado.
Melhor coisa é você levar as pessoas até conquistar do que você ficar só conquistando, querendo só para si, né? Então, hoje em dia, o mundo é muito materialista, ele é um mundo muito que vive no consumismo, somente querendo. Isso faz com que as pessoas gastem o maior tempo com isso, buscando obter algo, buscando conquistar algo, buscando ter, né? Buscando o adquirir, né? E isso acaba que tira das pessoas o propósito real de Deus, o propósito real da vida para com cada um de nós. Então eu queria deixar bem claro em relação a isso, que o primeiro tempo nosso tem que ser de Deus, né? O primeiro tempo não é da igreja, mas de Deus, porque muitas pessoas têm uma confusão aí, faz uma confusão quanto a isso. Quando fala de Deus, ele acha que é o tempo que ele vai na igreja, né? E ir na igreja é importante, a gente ter comunhão, a gente estar junto, crescer uns com os outros, né? Aprender uns com os outros, né? Esse corpo bem ajustado, que cresce para dentro do templo, que está ali unido para fazer a obra de Deus, para levar pessoas ao conhecimento da verdade, isso é extremamente importante, né? Mas esse primeiro tempo que eu falo para Deus não é o tempo da igreja, mas sim o tempo que você tem que ter com Deus no seu dia a dia, na sua vida, né? Durante as suas 24 horas, o primeiro tempo você tem que se dedicar a Deus, né? Você tem que acordar, né, com certeza, glorificando o nome do Senhor, orando, se possível louvando, se possível alimentando a sua palavra, tendo um tempo ali com Deus logo no começo do seu dia. E quantas pessoas estão deixando, né, mesmo sabendo disso, estão deixando de fazer isso e acordam já na correria, afobados, preocupados com o trabalho, né, com os compromissos, e Deus ele vai sendo colocado para o último plano, lá para o fundo da agenda. Isso quando ele aparece na agenda, porque muitas das vezes o dia é tão corrido que a pessoa chega estressada, cansada, né? Muitas das vezes irritada dentro de casa, e ela já não tem mais forças, ela já não tem mais vontade nem prazer em estar tendo este tempo com Deus, porque o dia foi tão turbulento, o dia foi tão cansativo, foi tão corrido, que acabou a energia dela. Ela só quer cama, ela só quer alimentar, dormir, para no outro dia desfrutar da mesma correria. Isso é muito triste, porque o ser humano hoje, ele está sofrendo as consequências dessa vida atribulada, dessa vida corrida, dessa vida cheia de compromissos, cheia de afazeres, que muitas das vezes está muito longe daquilo que o Senhor queria que nós, né, desfrutássemos, queria que nós vivêssemos. Então, o primeiro passo é você entender que você tem que ter esse compromisso, essa fidelidade com Deus, de ter o primeiro tempo para Deus. Enquanto a sua vida não tiver esse hábito, esse bom hábito, você vai sofrer o dano, né? Você vai sofrer as consequências de não colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar. Então, o primeiro momento é Deus, é a sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Ele precisa ser avivado a cada manhã, ele precisa a cada manhã, né, ser alimentado, porque quando você busca a Deus pela manhã, você já sai muito diferente do seu trabalho, seja para o seu estudo, para os seus compromissos, porque você já sai com uma palavra ali de direção para a sua vida, você já sai alegre porque você louvou, né? Você adorou, você orou, você pediu a proteção, você pediu o cuidado de Deus ali, a presença dele para estar a cada minuto, a cada segundo com você durante o seu dia. Então, com certeza, o seu dia vai ser diferente.
o seu dia vai ter outros resultados, né? E muitas das vezes vai ter resultados além do que você esperava, porque a palavra de Deus ela é bem clara: buscai o reino de Deus e a sua justiça, né, em primeiro lugar, para que as demais coisas não sejam acrescentadas. Mas hoje o que nós vemos é pessoas realmente acordando atrasado, porque o outro dia foi cansativo, e ela sempre às vezes acorda atrasado, na correria, mal se alimenta, mal toma um café, né? E já está saindo para a correria. Isso não é vida, gente. Isso não é uma vida saudável, não é uma vida que agrada a Deus e muito menos a você. Vai chegando um momento que a pessoa está com um grau de estresse tão grande que ela começa a maltratar as pessoas, ela começa a se maltratar porque ela já não tem tempo para cuidar dela, do corpo, da saúde. Ela começa a ter enfermidades provocadas por essa correria. E tudo isso vai acarretando uma vida triste, uma vida fora, né, daquilo que Deus planejou, né? Porque Deus ele coloca nessa mensagem bem claro que tem tempo para tudo. É nós que não sabemos usar o nosso tempo. É nós que não confiamos plenamente em Deus. Muitas pessoas vão falar assim: ah, mas eu tenho que trabalhar e é o único serviço que eu tenho. Será que é o único serviço que você tem? Será que você não tem um Deus que é dono de todas as coisas, que pode te dar novas oportunidades, que pode te capacitar, que pode fazer de você uma pessoa muito mais próspera dentro de um tempo mais curto, de um tempo menor? Ou você está presa a essa visão que você precisa trabalhar essas 12, essas 8, essa jornada intensa de trabalho, né, para você se sustentar? O que a palavra fala? Que se ele cuida dos pássaros que não semeiam, será que os pássaros valem mais do que nós que somos criados à imagem e semelhança dele? Então quando a gente tem a palavra, quando a gente tem a confiança em Deus, nós sabemos que basta a gente ser fiel a Ele, a gente ter uma vida com Ele. E Ele vai preparando e vai abrindo os nossos olhos, nos dando sabedoria para saber aproveitar o nosso tempo, a nossa vida, né? Porque nós sabemos que a nossa vida aqui ela é muito curta e às vezes muito além do que nós imaginamos. Porque todos nós pensamos que vamos viver muito, queremos muitas das vezes viver muito. Mas quantos perdem a vida jovens, novos, né? Não viveu nada, não curtiu nada. Por quê? Porque o tempo que Deus deu ele nessa terra, ele não soube aproveitar. A gente vê isso na própria história do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um que partiu cedo, que teve o seu propósito cumprido ainda novo, jovem, né? E eu creio que ele aproveitou muito bem aquilo que o Senhor, né, o nosso Pai eterno, tinha preparado para ele. A missão dele, ela foi bem executada, né, porque o Senhor Jesus, ele é um exemplo de pessoa que teve tempo com Deus, tempo com o Pai, né? O seu primeiro tempo era realmente com o Pai. O Senhor Jesus, ele se preocupava em ter um tempo com o Senhor. Se retirava ao monte, ele buscava ali tempos ali que era somente ele e o Pai. Será que você tem buscado este tempo? Ou será que você só é aquele irmão que vai na igreja, ouve a palavra ministrada, louva um pouquinho e no decorrer da semana nem procura de repente a ter um momento de oração, um momento de adoração, um momento de meditação na palavra de Deus? Será que você é esse cristão que só vive aqueles poucos momentos que o culto te oferece? Se você tem vivido assim, meu irmão, muda isso
nesse novo ano que está entrando, nesse novo ano que está recomeçando. Muda essa agenda, muda esse planejamento, muda esse desfrutar de tempo que você tem nas mãos. Faça um planejamento, comece a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Você tem que trabalhar, é fato, você precisa, né? Todos nós precisamos, né? Você tem que estudar muitas das vezes, tem, né? Você tem os seus compromissos, você tem muitos compromissos, muitos a fazer, mas tudo tem o seu tempo. E você tem que saber administrar bem isso. Quantas pessoas aí, quantos jovens aí estão cheios de doenças, cheios de enfermidades aí, estão vivendo escravizados pelas medicações, porque não estão cuidando do corpo, não estão cuidando da saúde, não estão cuidando da sua mente, né? Não tem um tempo para descansar a própria mente, um tempo que ela possa refletir, que ela possa meditar nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas atitudes. Isso também é muito importante. Então, que você possa entender, né, esse fator administrar. Vamos buscar de Deus essa sabedoria para administrar o nosso tempo nesse novo ano que o Senhor está nos presenteando. Vamos colocar Ele em primeiro lugar, realmente, aonde Ele deve estar, né? Temos que ter um tempo para a igreja, porque a igreja ela é cheia de obras, de missões, né? Nós temos que ter um tempo também para a igreja, que é muito importante, um tempo com os irmãos, para cultuarmos juntos, para buscarmos levar a mensagem, né, do amor de Jesus para as pessoas, né? Esse tempo também ele é muito precioso, ele tem que estar na sua agenda, ele não pode faltar. Tem pessoas que trocam esse tempo, né, da igreja pelo trabalho, pela família, por várias outras coisas, e vão empurrando essa obra, esse fruto que vai ser levado com ele. Porque esse fruto da obra nós vamos levar. Isso nós vamos levar com a gente. Essas obras vão nos acompanhar. Então é algo extremamente importante que não pode faltar, né, na sua vida, né? Tá certo que de repente você não vai ter como fazer todo dia, de repente toda semana, mas você tem que ter um tempo para isso. Um trabalho social, né? Igual a nossa igreja tem esse privilégio de ter um trabalho social, mas nós vamos ter vários outros, né, visitas que nós vamos fazer nos lares, né? Vamos fazer de repente em asilos também, hospitais, penitenciárias. Você tem que estar envolvido nessas coisas para você até mesmo ver a realidade da vida, para você buscar experiências, buscar conhecimento em áreas que de repente você nem tem noção, né? Você nem tem ciência, mas a partir do momento que você se envolve com isso, você passa a começar a ver a vida com outros olhos. Quando você está ali se dispondo a ajudar pessoas, a lutar por pessoas, a dar a sua vida por pessoas ali, o seu precioso tempo, você aprende muito com isso. Eu falo que no nosso trabalho lá, muitas das vezes a gente sai para abençoar as pessoas e a gente é que volta abençoado. E essa é a maioria das vezes. A gente sai para abençoar, mas na verdade é a gente que volta cheio da bênção, cheio do conhecimento, cheio da realidade, né, que as pessoas estão ali na rua vivendo. Então a gente passa a valorizar mais as coisas que nós temos, a família, né, até mesmo um cobertor, uma cama quentinha. Hoje eu valorizo muito mais as coisas que eu tenho, uma roupinha limpa, uma casinha para esconder do frio, porque eu tenho visto ali, contemplado a realidade daqueles que se encontram ali à mercê, ali na rua ali. Tá certo que às vezes estão ali porque plantaram, e aquilo que a gente planta a gente colhe, mas a gente não deixa de ver a realidade de quanto Deus tem sido bom e misericordioso para conosco, né? Então você passa a valorizar mais as coisas que você tem.
Ontem mesmo ali na sopa, o rapaz me cumprimentou, cumprimentei ele, agradeceu e tudo. Aí eu desejei ele um feliz ano novo para ele e para a família dele. Qual foi a resposta dele para mim? Eu não tenho família. A minha família são vocês que vêm aqui nas ruas cuidar de mim, cuidar dos outros. Então, quantas pessoas já perderam a família, já perderam a esperança, o amor, a dignidade, já perderam tudo. Mas Deus tem te dado esse privilégio. Você tem a sua casa, a sua família, né, o seu trabalho. Então são coisas que têm que ser valorizadas e bem administradas. Outra coisa importante é você ter um tempo para a família, né? Você ter um tempo realmente para a família, ter um tempo de lazer, né? Ter um tempo para passear com a família, né? Para poder sentar também com a família, bater papo, né? Saber de um e de outro como tem vivido, como tem caminhado, como tem sido, porque cada um com a sua luta, às vezes, muitas das vezes ali individual, cada um com a sua peleja, e às vezes chegam em casa, estão presos no telefone, cada um num quarto, não almoçam junto, não jantam junto, mal tem uma refeição junto à mesa. Como a família tem sido destruída por não saber administrar bem o seu tempo, por não ter um tempo para ela. Temos que ter um tempo para a família, um tempo para esses momentos que são preciosos. Um momento de jantar, de almoçar junto, de tomar café junto. Talvez não seja sempre que você vai ter essa oportunidade, mas se você administrar bem, você vai ter essa oportunidade, né? Você vai ter esse prazer de desfrutar desse bem que Deus nos mostrou e nos ensinou e nos mostrou através da palavra o quanto é prazeroso. O Senhor tinha prazer de estar à mesa com os seus discípulos, tinha prazer no partir do pão, né? Nós vemos a história da Santa Ceia, o quanto aquilo representa a família, né? A comunhão, e como isso tem se deteriorado. Porque as pessoas estão realmente somente voltadas, às vezes, aos seus objetivos, né? Aos seus anseios, né? E acabam esquecendo do que realmente vale a pena, do que realmente importa, do que realmente traz felicidade, né? Do que realmente traz riquezas, valores na nossa vida, né? Muitas pessoas estão perdendo tempo com coisas hoje em dia que, né, outro dia mesmo Deus me deu uma mensagem em relação a isso, para a gente não ficar colocando os nossos olhos naquilo que é impuro, naquilo que é mal, naquilo que vai poluir a nossa mente, aquilo que vai nos encher de coisas ruins, de sentimentos ruins, que aonde os nossos olhos estiver, né, é aquilo ali que nós vamos reproduzir na nossa vida. Nós tivemos uma mensagem, depois você pode estar revendo essa mensagem também, que foi muito importante, né? Aquilo que os nossos olhos contemplam, aquilo que nós alimentamos através do olhar, é aquilo que nós vamos reproduzir. Quantas pessoas estão perdendo tempo vendo besteira, programações que em televisão, perdendo horas e horas na televisão com coisa que não vai trazer benefício algum. Talvez seria um momento que ela poderia estar tendo um lazer, estar cuidando do seu corpo físico, estar meditando na palavra, tendo uma comunhão com Deus, né? Estar fazendo uma obra social, fazendo algo que vai ajudar alguém, que vai abençoar alguém, vai ser abençoado da mesma forma, mas não, às vezes perde tempos e tempos ali nesse tal de Netflix, né? Em redes sociais, vendo coisas que realmente traz ira, traz revolta, traz sentimentos de tristeza. Quantas pessoas estão deprimidas porque estão perdendo o seu precioso tempo com essas coisas? Outras que estão ali presas na rede social
cuidando da vida de outras pessoas, olhando o que as outras pessoas fazem, mas ela mesma não faz nada de bom para a vida dela. Ela fica vendo o que as pessoas fazem, mas ela mesma não faz nada. Ela mesma está perdendo o tempo precioso dela. Então que possamos estar refletindo bem nisso, para que venhamos nesse 2022 agir diferente, ter um planejamento dentro do nosso tempo que é tão precioso, que possamos colocar as coisas realmente cada uma no seu lugar, que possamos entender que tem coisas que não podem ser deixadas para depois. Porque tem muita gente que vive assim, não, mas na hora que eu tiver um tempinho eu faço. E esse tempinho nunca acontece, esse tempinho nunca existe e nem vai existir. Por quê? Porque ela sempre coloca para o amanhã. Ela sempre empurra isso. E tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter ousadia, que a gente tem que ter comprometimento e tem que se abster muitas das coisas, de certas situações que muitas das vezes está roubando o nosso tempo. Tem gente que fala assim, não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ficar na frente de uma televisão, 1, 2 horas. Não tem tempo que eu trabalho muito, eu chego cansado. Acorda mais cedo, para você ter um tempo com Deus, para você ter um tempo com a Bíblia. Acorda um pouco mais cedo, talvez você acorda aí 5, 6 horas da manhã, né? Às vezes você acorda aí 7 horas da manhã. Sempre começa a acordar 1 hora antes, para você ter um tempo com Deus, para você ter um momento de intimidade com aquele que é o seu melhor amigo, com aquele que realmente pode mudar o seu dia. Comece a acordar um pouco mais cedo. Mas eu durmo tarde. Começa a dormir um pouco mais cedo, né? Porque às vezes a pessoa dorme tarde, é por descuido, não é nem por necessidade, é simplesmente porque ela não administra bem. Aí ela dorme mal, acorda atrasada, cansada, não tem tempo para Deus, não toma às vezes nem um café direito. Eu admiro muito aquele povo da roça, aquele povo do interior que 7 horas da noite já está preparando a caminha para dormir, mas também antes do galo cantar já está de pé, né? E isso é uma vida saudável, a pessoa que dorme cedo e acorda cedo, né? Mas uma pessoa também que tem vida com Deus, que tem vida com família, que tem vida com a igreja, que tem o seu tempo bem administrado, que preocupa usar o seu tempo também para amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, está envolvido numa ação social, está envolvido ali em algo que traz tesouros, traz obras que vão nos acompanhar, que vão ser levadas com a gente na nossa passagem dessa terra para a vida que o Senhor tem preparado para nós, para a vida eterna. Então eu espero que você, nesse 2022, venha refazer a sua agenda, né? É necessário você ter esse planejamento, você mudar o ritmo. Eu mesmo estava falando aqui com a minha esposa, já falei com alguns irmãos da igreja, nesse ano agora eu quero mudar muito a minha forma de viver, quero mudar muito os meus hábitos, né? Administrar mais o meu tempo, cuidar mais da minha saúde, né? Ter um momento para você cuidar do corpo, ou seja, uma atividade física, né? Às vezes 10 minutos, 20 minutos que você faz, aquilo faz uma grande diferença. Não é às vezes você ter que ir para a academia e ficar 1 hora e ficar 2 horas, não. Às vezes 20 minutinhos que você faz de exercício ali, concentrando, né? E aquilo ali todos os dias, se dedicando àquilo ali, aquilo vai fazer vai trazer um grande resultado na sua vida, um grande resultado na sua saúde. Aí a pessoa, não tem dinheiro para pagar uma academia, não tem como.
Hoje em dia o que mais a gente vê aí é essas pracinhas aí com aparelhos, lugares para caminhar. Você pode fazer até mesmo dentro da sua casa um alongamento, um exercício físico, de repente uma meditação onde você vai se esvaziar ali, vai tentar limpar a sua mente de tanta coisa que o mundo enche ela, de tanta contaminação do mundo. Então é importante nós mudarmos o nosso hábito, porque a gente tem visto uma geração que daqui uns dias não vai ter tempo nem mesmo para comer. Daqui um dia, sabe como é que vai ser a comida? Acredito eu, vai ser um simples comprimido. A pessoa toma um comprimido ali, ela não precisou nem comer, porque aí ela não vai precisar cozinhar, o tempo dela vai ser tão corrido que ela não vai precisar cozinhar, não vai precisar ir no restaurante. Ela toma uma cápsula ali, ela está satisfeita. Porque as coisas estão caminhando para isso, para um mundo que é todo artificial, né? É um mundo artificial, é um mundo que nós vamos daqui a pouco ter robôs aí comandando as coisas, né? Fazendo o papel do homem, aquilo que Deus criou o homem para fazer daqui uns anos, aí nós vamos ver robô fazendo. Então nós temos que estar vigilantes quanto a isso. Não só para a nossa vida, mas para a nossa geração, né? Porque a nossa geração, muitas das vezes, ela é reflexo do que nós somos hoje, de como vivemos hoje. Se você tem bons hábitos, boa maneira de administrar a sua vida, boas atitudes, os seus filhos também, convivendo com você, vão começar a ter e vão se espelhar em você e vão ter tudo que você tem. Como a gente está careca de saber, o filho é o espelho do pai. Às vezes tem exceções, tem, mas muitas coisas acompanham ali. Muitas atitudes, muitas coisas que nós fazemos, a nossa geração faz, vai repetindo, vai tendo aqueles mesmos hábitos. Então que possamos conservar esses momentos preciosos, né, que é o primeiro deles é o momento com Deus, logo no começo do nosso dia, quando a nossa mente ainda está limpa, quando a gente ainda, é a primícia, né, é o primeiro momento do nosso dia, ele tem que ser de Deus. Temos que ofertar esse momento a Deus e com alegria, sem peso, com amor, sabendo que somos dependentes dele. Temos que ter esse momento. Muitas pessoas de Deus, muitos homens de Deus estão perdendo este momento, estão perdendo esse privilégio, e aí não conseguem ter intimidade com Deus, não conseguem desfrutar do poder que Ele tem para nos dar, do poder que Ele tem para que esse poder venha operar em nós, venha abençoar vidas, curar vidas, salvar vidas através de nós. Mas é preciso ter intimidade, é preciso ter tempo com Deus, é preciso ser amigo de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão desviadas, desculpe falar, mas estão desviadas, porque acreditam que é só aquele momento ali, e aí vivem cheias de problemas e às vezes pondo a culpa na igreja. Eu estou naquela igreja ali, minha vida não muda. Minha vida não muda, eu tenho 5, 10 anos que eu estou ali, eu nunca prosperei, eu nunca saí do lugar, eu nunca fui feliz. Será que a culpa é da igreja? Temos que refletir muito nisso, para que amanhã nós venhamos ter uma colheita que traga realizações, que traga contentamento, que traga a real alegria e felicidade que só o Senhor pode dar, né? Então eu espero que essa palavra tenha assim mostrado para você o cuidado de Deus. Deus tem visto a sua luta, a sua batalha, a sua correria. Deus tem contemplado tudo isso. Ele não quer que você viva dessa forma. Ele quer que você confie mais nele.
que você seja dependente dele, que você não lute só com a força do seu braço, achando que é você que te sustenta, que é você que conquista, que é você que faz e acontece. Não, não vai por esse caminho não. Se você tem caminhado assim até hoje, muda isso a partir desse ano que Deus está te presenteando aí, esse 2022. Porque esse 2022, nós vamos também começar a contemplar coisas terríveis. A coisa está afunilando. É muitos sinais que nós estamos vendo aí das profecias que a coisa está afunilando. E quem não tiver agarradinho ali com Deus e sabendo administrar o seu tempo, e sabendo cuidar da sua família, do seu corpo, sabendo separar as coisas, cada um no seu devido lugar, essa pessoa vai sofrer muito mais fácil. Ela vai perecer muito mais fácil. Ela vai desistir da luta. Ela vai sofrer o dano. Mas a pessoa que estiver atenta e que estiver administrando bem o seu tempo, a sua vida, a sua saúde, o seu lar, com certeza ela vai passar pela guerra. Vai. Que a guerra é para todos. A palavra de Deus fala que o sol e a chuva nascem tanto para o justo quanto para o ímpio. Mas uma coisa eu posso te garantir: você vai sair dessa luta, porque você já entrou nela mais do que vencedor. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Mas para essa promessa fazer efeito e ter, ter respaldo na nossa vida, nós precisamos ter vida com Deus, ter vida com a igreja, ter vida com o próximo, ter vida com a família. Nós precisamos administrar bem o nosso tempo. Uma certa vez vi um vídeo na internet, esse vídeo mexeu muito comigo. Acredito que de repente você possa ter visto esse vídeo também. Era uma reunião, vários homens ali conversando, mas aqueles homens no caso eram demônios, mas homens normais, conversando, e ali o objetivo daquela reunião era tirar o tempo da humanidade. Levar a humanidade a gastar o seu tempo com coisas fúteis, com coisas que não edificam, com coisas que não trazem comunhão e vida com Deus. E aí, nessa reunião que eles faziam no vídeo, eles iam apresentando várias coisas que têm tirado a atenção das pessoas, que têm seduzido as pessoas, que têm atraído e aprisionado pessoas. Eu achei muito interessante esse vídeo. Quem criou, quem foi direcionado para criar aquele vídeo, mostrou a nossa realidade, a realidade do mundo espiritual, que trabalha 24 horas para fazer você perder o seu tempo, para fazer você se afastar de Deus, para fazer você ser infeliz. O mundo espiritual maligno, esse é o objetivo dele. Até conseguir roubar a tua alma. Por isso nós temos que estar vigilantes. Algo que eu sempre gosto na palavra de Deus é quando o Senhor nos põe a estar vigilantes. E essa vigilância ela tem muito a ver também com esse administrar bem o nosso tempo. Temos que vigiar o nosso tempo, porque o relógio não para. O relógio não para. O tempo não para. Mas a própria Bíblia também nos relata um homem cheio de Deus que por algum momento fez o relógio parar. Por algum momento, com a sua fé e com a sua intimidade com Deus, ele teve essa graça sobre a vida dele através da sua oração. Mas Deus fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Você já imaginou
Uma pessoa que tem intimidade com Deus a ponto de orar a Deus e Deus parar o tempo por causa dessa pessoa, por causa dessa oração, parece conto de fadas, mas é Bíblia. É Bíblia. Por isso temos que gastar nosso tempo também com a Bíblia. Tudo que você tem aprendido ali nos cultos, procura ter tempo para rever tudo aquilo. Toda aquela palavra ali tem sido bem explicada, bem esmiuçada para você alimentar. Procura rever aquilo. Em vez de você caçar a ver, às vezes, uma novela, um jornal que só traz notícia ruim, em vez de você ficar preso a coisas que não vão te edificar, começa a gastar o seu tempo com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus. Seja cheio da palavra. Quando você estiver cheio da palavra, você tem uma proteção sobre todas as artimanhas do inimigo. Quando o inimigo encontrou Jesus ali, tentou de alguma forma contra Jesus ali, Jesus venceu ele com o quê? Com a palavra, porque Jesus era cheio da palavra, ele era o próprio verbo vivo que desceu do céu. Então ele tinha a sua imunidade, a sua defesa contra toda a artimanha do inimigo. O inimigo ali tentou, de alguma forma, com a sua malícia, distorcer a palavra, mas o Senhor, comigo não. Então, o mundo vai tentar, de alguma forma, distorcer o verdadeiro sentido da vida para você. Mas se você for cheio da palavra, você não será confundido. Você não vai se deixar levar, você não vai se deixar seduzir, porque a palavra vai estar dentro de você e essa palavra não vai permitir que você se envolva e se deixe levar. Ela vai ser escudo para você. Então é o que eu recebi do Pai, recebi para poder estar trazendo para você nessa noite. Por isso que eu falei que está muito ligada às coisas que o Claudinei falou, porque são coisas que tem que andar junto. Nós temos que ter sonhos, projetos, mas se não tivermos uma boa administração no nosso tempo, nada disso se concretiza. Se não tivermos vida com Deus, nada disso vai concretizar. Se não tivermos obras, nada disso vai concretizar. A palavra de Deus fala que a fé sem obra ela é morta. Fiquei muito feliz do Claudinei ter ido lá ontem na sopa. Eu fiz o convite para toda a igreja, quem pudesse estar lá junto. E ali, Claudinei ali teve esse, eu tive esse privilégio de ver ele ali. Eu fiquei muito feliz. Queria te agradecer, viu, Claudinei? Você ter ido lá, te agradeci lá. Sabe por causa de quê? Porque eu sei o quanto a sua presença ela fazia diferença ali no nosso meio. E não só do Claudinei, mas de todos os irmãos. Porque eu sei que isso vai ser bom na sua vida. Eu sei que você vai colher esses frutos. Que essa obra vai te acompanhar. Então, eu quero muito ver essa igreja totalmente envolvida na obra social, nas missões. Não seja esse crente que só vai no culto, não. E não quer mais saber das coisas de Deus, não. Você tenha vida com Deus em primeiro lugar, na sua casa, no seu lar. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de jejum, que é muito importante para você ter força para resistir às tentações da carne. Quanto tempo, meu irmão, que você não fala no jejum? Quanto tempo você não sacrifica a sua carne? Talvez seja esse o motivo de tanta fraqueza, de não conseguir pegar na Bíblia, de não conseguir dobrar o seu joelho. É coisa que tem que andar junto. A palavra de Deus fala aqui que tem tempo de receber e tem tempo de doar. Tem tempo de ajuntar, mas tem tempo de distribuir. Será que você tem tido um tempo na sua vida de jejum, de consagração?
Todo crente precisa disso. Não deixa só quando o pastor trazer essa direção, não. Comece a você mesmo determinar isso na sua vida. Essa semana eu vou fazer um jejum. Hoje eu levantei, hoje eu vou fazer um jejum. Começa a lutar contra os desejos da carne, contra as concupiscências. Começa. E eu creio que você vai colher muito através dessa busca verdadeira que agrada a Deus, dessa vida que agrada a Deus. Vou chegando ao fim dessa mensagem, primeiramente agradecendo a Deus por ter me dado essa palavra, por ter me concedido esse privilégio de trazer algo tão importante para a sua vida. Eu creio que se você meditar sobre tudo que foi falado, ver essa mensagem quantas vezes necessário for e praticar, o principal, e praticar tudo isso, você vai ter um 2022 diferente. Você vai ter um ano que você vai lutar muito, mas também vai colher muita vitória, vai ter muitas conquistas e vai ter muito testemunho para glorificar a Deus. Nós estamos nessa terra com um só objetivo: glorificar a Deus. Então os testemunhos vão glorificar o nome do Senhor na sua vida, vão edificar outras vidas. Amém, meu irmão?